teu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Diante de uma pandemia que foi e está sendo, né, em alguns casos, dentro de algumas casas, experiências terríveis que alguns já tiveram, diante de tantas mortes, diante de tanto sofrimento, quando a gente ouve a, sobre a cura de alguém muito próximo, a gente vibra, a gente se alegra e a gente muitas vezes é questionado. Por que Deus curou este e não aquele? Por que alguns foram levados por Deus pela doença e outros não? E quando eu ouço essa música e eu leio a palavra de Deus, é impossível que a gente consiga entender a mente e os desígnios de Deus. Mas quando a gente ouve histórias dessa superação, histórias de cura e de curas milagrosas, a gente se alegra e a gente reparte essa história junto. E quando eu ouvi falar da sua história, Viviane, da história do seu marido, desde aquele momento eu falei: eu quero ouvi-la, eu quero ouvir alguém que esteve no olho do furacão. Porque até então a gente ouve histórias na televisão, pelo YouTube, né? Histórias de pessoas distantes. Então, se a gente tem alguém mais próximo, eu acho que a gente tem que aprender. E ouvir é aprender também. Então, a gente queria aprender com você a passar por esse furacão do jeito que você passou. Porque tá aí uma grande diferença, que a forma com que Deus age na vida da gente quando a gente se dispõe a passar por esses furacões e essas tempestades da vida. E pelo que eu ouvi falar, tá? Que eu ainda não ouvi a história também não, viu, gente? Eu ouvi partes dessa história, mas eu quero ouvir essa história hoje junto com vocês. E eu queria dizer, Viviane, que você tem todo o tempo que você precisar para estar aqui, para falar para o nosso coração, tá? Que Deus use a sua história, como eu sei que Ele já tem usado essa história para consolar, para cuidar, para ensinar, para acolher muitas outras histórias que estão embutidas na sua história também, tá bom? Que Deus te abençoe e estamos aqui para te ouvir. Seja muito bem-vinda entre amigas. Obrigada, já estou emocionada aqui. A gente pensa que já chorou tudo, né, que precisava, mas eu quero agradecer o convite, Ana, de todo o coração, e agradecer a cada uma também que parou o seu tempo precioso para estar aqui, agradecer a Shirley, minha amiga querida também, que contou, né, um pouquinho e que viveu comigo também muito perto, mesmo estando longe, né, e eu acredito que o centro desse encontro de vocês tem a ver com isso também, né, mesmo estando longe umas das outras, só a forma de vocês se tratarem, conversarem, rirem, a gente sabe quanto que aproxima, né, mesmo estando longe, quando a gente compartilha as nossas histórias. Então, quero começar me apresentando. Eu sou Viviane, esposa do Beto, pastor da Igreja Metodista. A gente está na caminhada pastoral já há 20 anos, e uns aninhos aí de seminarista. Passamos por várias igrejas, ministério itinerante, né, tem essa dinâmica de de tempo em tempo a gente mudar, e a gente vai colhendo experiências. E dentro desse contexto tem 2 filhos também, o Vitor de 21 anos, a Maria Clara de 17, que é uma alegria para a minha vida, para a vida do Beto, para quem conhece, uma bênção, meus filhos. E hoje nós moramos em Santo Antônio da Platina. Esse ano nós viemos para cá, até esse é o contexto, né? Até eu coloquei aqui para entender o contexto do momento.
A gente, os últimos 5 anos, nós estávamos em Chapecó, mas nós já havíamos pastoreado essa igreja como pastor auxiliar, o Beto como pastor auxiliar, por 8 anos. Então, nós saímos de Santo Antônio, fomos para Chapecó, ficamos 5 anos, vivemos todo aquele período de luto lá da cidade. Estava contando para a Ana, né, do que aconteceu lá com o avião da Chapecoense, abalou toda a cidade. Nós vivemos tudo isso com a igreja, pessoas trabalhavam dentro, não perdemos pessoas próximas, mas muito da comunidade perdeu, né, seus amigos ali, foi muito difícil. Talvez Deus já tenha aproveitado esse tempo aí para aquilo que viria, né? Talvez não, eu tenho certeza disso. Já lá naquele tempo, muitas pessoas abraçaram a minha família em oração, porque sabiam que a gente estava também no olho do furacão, de algo que mexeu com o mundo todo, assim. Mas esse ano especial a gente não sabia muito o que ia acontecer, né? Nós estávamos muito felizes pela nossa volta para a igreja aqui de Santo Antônio, uma igreja que nós amamos demais, assim, fizemos amigos, e mais perto da família, lá em Chapecó a gente ficava muito longe. E dentro desse contexto de meio pandemia, né, a gente tinha vivido o ano passado lá, no contexto da igreja, e esse ano também aqui com a igreja. Chegamos numa nomeação muito de surpresa, surpreendente, porque não é natural que você volte, né? Que sempre no meio metodista você passa por outras igrejas. Difícil quando acontece você voltar para uma cidade que você já pastoreou. E Santo Antônio tinha vivido um período muito difícil com a igreja aqui, uma situação muito séria que aconteceu, e Deus entendeu que era tempo da gente voltar agora como Beto, como pastor titular. Então a gente estava dentro de um contexto que ia precisar muito da gente, a igreja, famílias, dentro do contexto de pandemia, famílias perdendo muitas pessoas, muita gente afastada. Eu creio que cada um aqui que é missionário sabe que é isso, né? Está experimentando e vivendo isso também. E eu lembro que no começo do ano, a gente, com essa mudança, né, euforia da mudança, entendendo que Deus tinha para a gente aqui, tentando manter também a calma, né, porque tudo é necessário, né, dentro do campo, dentro da igreja, todo mundo acha tudo necessário, né, e a gente tentando ainda voltar, né, a se sentir parte novamente, a se adaptar. E dentro desse contexto, quando chegou ali, e dessa expectativa também que a gente foi criando, a gente lidou com muitas perdas na igreja, lutos também pelo Covid, líderes. Então, assim, era impressionante. De 15 em 15 dias a gente enterrava alguém da nossa igreja. E só na cidade, para vocês entenderem, aqui deve ter 40 mil habitantes. Nós perdemos em torno de 3 pastores de comunidades muito grandes aqui, da Wesleyana, do Avivamento Bíblico, e depois, no pós-Covid, mais um pastor de uma comunidade aqui. Então, assim, a comunidade de fé, assim, estava todo mundo muito, muito impactado, porque comunidades grandes também estavam perdendo seus líderes e estava tudo muito triste. Só que a gente nunca imagina que isso vai chegar até a nossa tenda, né, gente? A gente sempre fica achando que você vai... E eu me lembro da sensação no primeiro semestre que eu olhava nos velórios, eu falava, meu Deus, quem desses aqui vai ser o próximo? Porque estava acontecendo isso, você cruzava com uma pessoa naquele contexto de velório, rapidinho, só para consolar a família, que a gente não estava se vendo dentro da igreja, e aí, de repente, aquela pessoa era contaminada. E nesse contexto, em junho, a primeira luta que eu vivi foi com meu pai. Meu pai foi diagnosticado com problema seríssimo no coração, dia 24 de junho, e aí eu fui às pressas para Londrina para ajudar minha irmã, para acudir ele. Então eu estava 10 dias em Londrina, cuidando, internada com meu pai, assim, quem já foi ao hospital sabe como é, né? Dentro de enfermaria, numa enfermaria de homens, e vi gente morrendo, então eu estava muito abalada emocionalmente. Meu pai precisaria fazer uma cirurgia e ficou internado no hospital evangélico todo aquele tempo. Então, eu estava já muito, muito frágil emocionalmente, né? Naqueles dias. E nós estávamos lá e o Beto ficou tocando a igreja. Quando foi 5 de agosto, veio a surpresa, o Beto foi diagnosticado, fez o teste, e num desses velórios, a gente imagina também, ou no encontro com um amigo, que a gente não sabe como que acontece, né, gente? A gente sempre se protegia muito. Mas e não podia também ficar covardado, porque você precisava cuidar das famílias, como eu disse, era um luto atrás do outro, não tinha como você se resguardar. E dia 5 de agosto ele positivou para a Covid.
primeiro momento, assim, a decisão foi ter que tomar uma decisão sábia, porque mesmo ele positivado, poderia ser tranquilo, né? A gente sempre fica imaginando que vai ser calmo, né? Então, a princípio, eu falei assim, olha, eu falei, bem, se eu sair daqui agora, eu não consigo cuidar do pai, porque ele estava internado, nem tinha acontecido a cirurgia dele, e a minha irmã ia ficar sozinha, minha mãe não tinha condição de cuidar, e era muito desgastante você ficar o dia todo, a madrugada, com ele. E meu pai, saudável, né, até pegou a gente de surpresa por isso, ele precisou fazer 2 safenas e uma mamária, aquela de peito aberto, bem complicada a cirurgia, quem já viu, presenciou, pegou a gente totalmente de surpresa. E, e aí eu falei, se não for simples, eu vou acabar prejudicando aqui. Se eu for lá, eu não consigo voltar. E aí eu vou ter que deixar toda a dificuldade para minha irmã tocar sozinha. Não tinha mais ninguém para dividir né, o período de internação com ela. Então eu fiquei alguns dias, deu 3 dias. Quando foi, até anotei para eu não me perder. Quando foi passado ali 4 dias, o meu filho, aí eu mandei o Vitor, meu filho de 21 anos, ele é fisioterapeuta, já tinha pego Covid. A gente saiu de Chapecó, passamos o Natal, Ano Novo, lá em Chapecó com ele também com Covid, mas foi calmo, foi simples. Quando chegamos quando o Vitor veio, ficou com ele, o pessoal da igreja, aquele cuidado, né, dos irmãos, e traz a comidinha na porta, e tem muitos médicos, e o pessoal entrava e fazia os exames, e cuidando dele em casa. Então, para mim, estava tudo sob controle. Isso foi no dia 5, passado 4 dias, mais ou menos, o Beto, ele teve um desmaio, e eu falei com ele, assim, sempre estava todo dia falando com ele por videochamada, para ver se ele estava tudo bem, falando, amor, qualquer coisa eu vou sair daqui. Você é prioridade, eu só estou vendo, monitorando para ver se vai ficar tudo bem, se você passar os dias bem. Ele falou, não, fica aí, que você vier, você não pode voltar, não quero que eu tenha um problema respiratório, não tinha vacinado, e aí também foi na segunda-feira que ele ia vacinar a primeira dose. O Beto, ele uma saúde de ferro, não entrou na comorbidade. As irmãs da igreja que trabalham na área da saúde falavam, pastor, diz que o senhor tomou um remedinho, porque elas queriam vacinar ele, né, nas comorbidades. Tomava nada, nunca tomou. Então, ele enfrentou o vírus assim, sem nenhuma dose da vacina, e que bom que ele não tomou, porque aí todo mundo depois falou que se ele tomasse, ele talvez não iria sobreviver mesmo, né? A carga viral ia ser muito maior, ia ser potencializada. Depois, quando nesse dia ele teve um desmaio, ele teve uma febre, eu acabei de falar com ele, desliguei, fui mexer com uma coisa lá na casa da minha irmã, eu estava na casa da minha irmã, ele teve um desmaio, teve uma convulsão, junto com meu filho aqui, então você imagina que desesperador. Aí eu começo a contar para vocês os cuidados de Deus. Na hora tinha uma viatura da polícia na frente da minha casa. Eu nem sabia que o pai de um dos policiais morava em frente. Então, naquele desespero, a polícia veio, já acolheu ele, nosso pastor aqui, coadjutor, chegou junto, levaram ele para o médico, e aí ele teve a primeira internação. E na mesma hora eu já vim, peguei minha filha, a gente nem tinha almoçado ainda, pegamos o primeiro ônibus em Londrina e viemos para cá. E aí começa a nossa luta, né? Ele ficou internado, né, diante do quadro. Uma benção, quando eu cheguei aqui, era o meu dia de vacinar, também não tinha vacinado nenhuma, eu passei. Então, assim, os cuidados de Deus, né? Quando eu falo, quando Deus tem propósito, primeiro você não entende muito, até então era uma coisa normal, toda a família tinha passado, né? E a gente já tinha passado com o Vitor, então a gente imaginava que em algum momento ia chegar, a gente só não imaginava que ia ser junto, né? Eu com a cabeça lá com o meu pai, porque meu pai é um homem muito amado por todos nós, e a gente muito preocupado com ele, e eu tive que desvincular, deixar minha irmã lá lutando sozinha, querida, que foi uma luta muito intensa para ela também, e vir para cuidar dos meus. E quando a gente chegou, eu nem cheguei a ver o Beto, ele já estava internado, e eu tomei a primeira dose, eu desci do ônibus, já estava me esperando para tomar aquela que é a dose única, né, da Janssen, que foi, para mim, naquele momento, foi uma benção, porque eu já tomei uma carga ali, né, que já iria me proteger também, e eu fiquei. Só que eu já estava muito abalada, então eu tinha crises de diarreia, né? Eu falo que eu nunca tive crise de ansiedade, eu nunca precisei tomar remédio, nada. Mas hoje eu sei, né? Porque dava aqui um gelo, assim, eu sentia um gelo no meu peito, assim, e aí esquentava meu corpo, e aí todos esses dias eu comecei, a gente sem saber direito, quando fala internação, né? Como a gente estava acompanhando outros casos da igreja, internava, então era o caminho que ia percorrendo, internava, piorava, ia piorando até morrer.
Eu lembro que quando eu falei para minha filha, na minha irmã, eu falei, filha, nós precisamos ir para casa, porque o pai foi internado. Aí ela colocou a mão na cabeça e falou, não, mãe, é assim que começa, mãe, é assim que começa. E ali, aquela expectativa de que fosse algo simples começou a cair por terra. O Beto, ele ficou internado e no entendimento do médico ali, ele ficou uns 4 dias ali no hospital aqui na cidade e ele foi mandado para casa para terminar o tratamento em casa. E eu falo que eu passei por aquela cena da cadeira de roda com a plaquinha "Eu venci o Covid", mas na cara dele, gente, ele segurava a plaquinha em cima da casa dele, ele não mostrava para mim que ele estava bem. E nós viemos com ele para casa, sábado, domingo. Chegou domingo de manhã, a saturação dele caiu muito e ele voltou a internar. E ali ele só foi piorando. Quando chegou no dia... então foi a segunda internação, só para vocês ir acompanhando nosso desespero. Depois, dia 7 de julho foi a primeira internação, dia 8 de julho meu pai fez a cirurgia, uma cirurgia que a gente estava, sei lá, 20 dias esperando no internamento, minha irmã teve que, e eu esperando notícias do meu pai e notícias do meu marido, eu fiquei com os dois, esperando, e aí era quase que assim, era a luta, aí primeiro as lutas internas, né, eu falava, meu Deus, quem que o senhor vai levar? Eu falava assim, eu não consigo, eu cria, né, que Deus podia livrar a gente completamente, mas eu ficava imaginando, falava assim, talvez não vá acontecer isso, talvez eu perca os dois, ou talvez Deus cure os dois, ou talvez um dos dois saia livre, e Senhor, quem que o Senhor vai deixar para mim, né, para nós? E ali começa um movimento de intercessão, de oração que nos cobriu por todo esse tempo, né? Nós somos a igreja que vinha num período muito desanimada, ela tomou ali aquela força de uma igreja intercessora, amigos, pastores, e eles começaram a orar 24 horas pela nossa família. Então eu falo assim que até nesse tempo, Ana, eu consegui dormir, eu deitava e dormia. E eu fui tendo experiências com Deus, assim, nesse período, para me acalmar. Deus ia me dando uma direção do que ia acontecer. E aí eu quero já encaixando naquilo que eu fui aprendendo nesse caminho, né? Que uma das coisas que eu aprendi é sobre ser íntimo de Deus, né? No momento, a gente precisa ser íntimo de Deus para a gente poder discernir os avisos que Deus dá para algumas lutas que têm propósitos, né? Lutas todo mundo tem, mas tem algumas lutas que têm um propósito maior. Hoje, quando eu olho para trás, e mesmo durante as lutas, eu vi esse propósito sendo construído, esse caminho sendo construído no meu redor, na minha casa, na minha igreja, até na própria denominação a qual nós servimos, assim, a gente colhe muito testemunho do quanto que mobilizou as pessoas para estar diante de Deus, pessoas que estavam há muito tempo afastadas, assim, que não tinham sua intimidade ali com o Senhor, foi resgatada por esse tempo, né? Por amor, por não querer que a gente perdesse, né? Por a gente por não perder o Beto. E ali aí eu coloco, né, seja íntimo para discernir, porque ali em Chapecó a gente já estava nomeado para Santo Antônio, eu tirei uma foto, a gente tirou uma foto de família, essas selfies que a gente tira, e me chamou muita atenção, porque a hora que eu olhei... Não, obrigada. A hora que eu olhei para a foto, eu olhava assim, ele tinha uma falha na sobrancelha, assim, na foto. Era uma sombra que não dava para ver metade da sobrancelha dele. E um aspecto, assim, abatido, sofrido, assim, mais magro. E eu olhava na foto e olhava para ele estava lindo. E eu olhava na foto aquela imagem, né? Eu lembro que parecia minha sogra foi diagnosticada com Alzheimer muito cedo, com 54 anos, e ela morreu há 2 anos atrás, e ela teve 18 anos de Alzheimer, foi diagnosticada muito cedo, então os dois se parecem muito, né? Então eu olhava e via ali aquela feição dela, sabe? E eu repreendi no meu espírito, falava, Senhor, em nome de Jesus, mas eu pensava no Alzheimer, assim, alguma coisa, nunca imaginava isso. E por 2 vezes isso aconteceu, e aqui em Santo Antônio também aconteceu, de eu ver, tirar uma foto, olhar e ver aquela feição, e sem a sobrancelha, assim, metade da sobrancelha, e aquilo me marcou demais, eu não sabia o que era, mas era Deus já avisando. Em outro momento, aí já tinha acontecido, né? Eu estava aqui em casa, e eu comecei a orar, e ele já estava internado, na verdade foi o dia que ele foi transferido para Curitiba, porque ele ficou internado aqui entre essas 2 internações por 8 dias.
e aí ele precisou ser internado, precisou ser transferido para Curitiba. E quando ele foi transferido para Curitiba, o nosso plano, por causa da nossa mudança, a Unimed não cobria. E aí, imagina o desespero, a gente tendo plano, faltava assim um mês para cobrir, e eles não liberavam, a gente tentou de todas as formas, e aí, graças a Deus, Deus foi levantando pessoas para ajudar a gente a conseguir uma vaga, e aí ele foi colocado no melhor hospital, que é o hospital de referência, Ana Carolina Moura Xavier, lá em Curitiba, que é do Hospital do Trabalhador, pelo SUS, né? E ele foi transferido. Ele chegou lá totalmente já inconsciente. Eu lembro que no dia que a gente foi fazer a transferência, era 1 da madrugada, a gente foi com a igreja, com os líderes, alguns líderes lá, o pastor, nosso pastor auxiliar, e eu lembro que a cena mais chocante foi ver aquele pessoal da UTI móvel com toda aquela roupa que a gente via, acompanhava só na TV, só que ali estava muito perto, né? Era comigo agora, né? E a hora que eles saíram, assim, aquela coisa assim, estão pegando uma pessoa contagiosa, e aquilo doeu muito, assim. E ele saiu depois, era 1 da manhã, ele saiu de dentro do hospital e ele estava falando, né, não estava entubado, só estava com oxigênio, e ele ainda preocupado com o celular, preocupado com os documentos, aí ele é estruturado, só para vocês terem uma ideia, então ele é totalmente estruturado, então ele ainda ali naquela situação, quase morrendo de ação, e ele tentando manter as coisas sob controle. A gente mandou o Vitor para Curitiba, então eu falo que a grandeza do que Deus fez assim com os meus filhos, que já são muito, muito bem estruturados, graças a Deus, mas assumindo, né, o meu filho com 21 anos, assumindo, porque eu estava um caco, eu não consegui, o Vitor fala, a mãe paralisou. Eu fiquei paralisada assim, nesses dias, porque eu já estava com a carga emocional muito baixa. E aí veio muito rápido a piora dele, então não deu aquele tempo de foi assim, de um dia para o outro, ele ficou muito mal. E eu lembro da cena da minha amiga aqui da igreja, que é uma das líderes, entregando a aliança dele na minha mão. E a hora que eu peguei, assim, olhando para ele, assim, depois eu queria ver se dava tempo de passar um vídeo, tem uma foto que mostra ele dentro da ambulância, e eu peguei a aliança, assim, sabe, eu não sei a história de vocês, não conheço, mas assim, eu nunca tinha experimentado essa coisa de ser viúva, né? E eu lembro que eu peguei a aliança assim no meu dedo, e a gente é muito próximo, a gente namora desde os 14 e 16 anos, então eu só tive ele de namoro e de namorada, a gente namorou 8 anos, então eu não consigo ver a minha vida longe dele, né? E aí a hora que colocou assim a aliança na minha mão, eu segurei, olhei para ele, eu falei, meu Deus, eu nunca vi aquela aliança fora da mão dele. Aquela hora eu falei que eu tive que me revestir da fé que a gente tanto fala, né? De que tanto a gente ministra para os outros, na luta dos outros. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse sentimento no meu interior. Eu falava assim, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu estava com uma meia na mão, não deixaram eu levar nem as malas. A gente nem imagina como é isso, né? Eu, tadinha de mim, fiz uma mala, gente, com pijama para o hospital, com tudo, assim, necessário. E ele não ia usar nada daquilo, né? Ele só me deixaram colocar uma meia no pé dele, aquele frio, então imagina, era julho, já estava em julho, um frio. Eu falei, meu Deus, ele vai para Curitiba, ele vai nesse lugar aqui, foi uma das noites mais frias. Aí eles me permitiram colocar a meia, eu peguei no pé dele, assim, sem aquele sentimento de despedir, sabe? Era tipo assim, você vai voltar. Eu olhava para ele e falava assim, amor, você vai voltar. Amor, você vai voltar para nós, porque não encaixava o fato de Deus trazer a gente de volta. É a igreja do sonho dele, ele ama esse lugar, a Shirley conhece nosso coração, sabe? Assim, o quanto que ele sempre foi feliz aqui como pastor, fica perto da nossa família. Então, sabe aquele tempo de ministério que você está num lugar assim que é um lugar assim... como, da primeira vez a gente brincava, falava assim, tá tão bom que virou nossa zona de conforto, então a gente precisa sair para um outro lugar para deixar Deus usar em outro lugar. Só a gente não sabia que Deus ia trazer de volta. Eu falava, meu Deus, mas não faz sentido, né? A gente viver isso agora. E naquele dia o Vitor foi de ônibus para Curitiba, para quando chegasse tá alguém lá, ele pegou todo aquele baque de início, né, de falar com a médica, de internamento, e aí como eu estava eu estava tendo essas crises de diarreia, os nossos médicos daqui acharam melhor eu fazer o teste para eu ver, porque eu tinha tido
alguns contatos, né? A gente, cidade pequena, né? Você tem, ia fazer uma tomografia na clínica, o pessoal me colocava lá dentro, né? Me paramentava para eu ver ele. Por 2 vezes foi assim, então eu consegui ver ele em momentos assim. Então acharam melhor fazer, mas aquela tensão, falava, Senhor, não me deixa estar positivada, porque meus filhos não vão aguentar viver isso comigo também, né? Muito sofrimento para minha família, e eu preciso estar com eles. E graças a Deus, né, aceleraram o exame, eu não estava quando aí a gente conseguiu ir para Curitiba. Essa decisão, estou lembrando de algumas coisas, tá? Que eu acho lindo contar assim, nesse processo. O pessoal falava assim, Vivi, mas você está muito forte, mas assim, essa intimidade para discernir o que Deus está falando no meio do processo, no meio da luta, é muito importante, porque Deus, eu não tenho, eu não tenho isso sempre, por isso que eu falo que foi muito específico, sabe aquela coisa, olha, Deus me revelou, eu vi, sempre é na palavra, foi algo muito específico, assim, essa coisa da sobrancelha, porque depois vocês vão ver, ele com o capacete que eles colocam, ele perdeu toda essa parte da sobrancelha, assim, ó. E quando eu vi ele sem a sobrancelha, eu falei, meu Deus do céu, era foto. O senhor estava me avisando, o senhor estava me mostrando que a gente ia passar por essa luta e na hora eu sabia, porque o sentimento de ver ele na foto me dava uma angústia, um negócio, mas eu não sabia o que era. E teve um dia que em casa, na noite que ele foi transferido, eu deitei no sofá, eu não conseguia voltar para a nossa cama, para o nosso quarto. Primeiros dias, porque eu tinha que esperar o tempo, né, para poder usar o ambiente, né? Mas naquele momento, aí depois, quando podia, eu não conseguia entrar sem ele, porque tudo me lembrava ele, né? Então, eu não queria ficar no quarto sem ele, eu ficava na sala. Esperando notícias, o meu dia não acontecia enquanto você não recebe o boletim da médica, do médico, você tem que ficar. Meu dia começava e eu ficava no celular. E lá em Curitiba, a médica tinha horário certinho, aqui não. Então, enquanto o médico não falava como ele estava, eu não liberava o meu dia. E na madrugada, quando ele foi transferido, eu deitei no sofá assim e Deus começou a me mostrar 3 cenas. Até então eu não sabia, ele estava indo para Curitiba porque ele tinha piorado, mas porque ele merecia um cuidado melhor. Mas eu não sabia se ia ser caso de UTI, eu não sabia nada disso. E Deus foi me mostrando ele mal, ele assim do jeito que ele estava, ele entubado, muito mal, depois ele muito fraco, apoiado e andando muito fraco. Então, eu vi 3 momentos, e assim foi, esses 3 momentos. Então, de certa forma, Deus ia me preparando para o que ia acontecer. E quando ele chegou, a gente foi para Curitiba, nós ficamos hospedados na casa de amigos, que eu falo assim que, aí eu até coloquei aqui, traga pessoas para perto que te ajudem a ter esperança. Porque nesse tempo, a decisão de ir para Curitiba foi muito difícil, porque aqui eu estaria perto da minha casa, eu ia estar na minha casa, eu ia estar com a minha igreja, o pastor, né, da nossa igreja cuidando da gente, né, nosso amigo, a minha família, querendo ou não, perto, meu pai estava se recuperando já da cirurgia, mas tinha riscos, então poderia acontecer alguma coisa. Nós escolhemos, a única decisão que eu tinha e com os meus filhos é que a gente ia querer estar juntos, né? Meu filho faz faculdade em Londrina, ele veio, parou a vida dele toda, ficou ali no online, a minha filha, mas a gente queria estar junto. Qualquer notícia que chegasse, tinha que chegar para nós 3. Então, e aí essa família que nos ajudou na internação lá, ele tem uma ajuda que ele, nossa, acolheu a gente, nem família faria o que eles fizeram, sabe? Colocaram a gente para dentro de casa, eu fiquei mais de 1 mês, gente, na casa deles. E eles, assim, sabe aquele cuidado de Deus, assim, tudo. Traziam uma alegria para a gente, daquela alegria que nós temos em casa. Então, eu ainda coloquei, traga pessoas para perto que te ajudem, porque nessa caminhada, até as pessoas que amam a gente, às vezes não contribuem, porque tinha gente que ligava para mim e falava, viu, mas ele tomou vacina, né? E eu falava, não tomou. Aí, cada pergunta que a pessoa fazia, ela falava, não, ai, meu Deus. Aí não, ai, meu Deus, eu falava, ai, meu Deus, é verdade. Aí me tirava a esperança, ai, meu Deus, é verdade, ele pode morrer, porque ele não tomou. Então, assim, e outras situações que às vezes as pessoas acabavam colocando, e eu comecei tipo assim, querer estar num lugar onde que eu pudesse concentrar força, porque aqui a igreja, eu estava lidando com a dor da igreja, da comunidade,
com o medo deles perderem o pastor, que veio numa situação muito delicada, que era a tábua de salvação, de cuidado para a igreja, e a igreja estava numa euforia, de repente, né, tira a boia, né, salva a vida deles ali. Então, eu tinha que lidar com tudo isso. E naquele momento, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu quero agora ser a Viviane, cuidando do Beto, meu esposo, pai do Vitor e da Clara, né, o Beto filho, o pastor é importante também, mas eu ficava olhando aqui, a gente mora numa casa, a gente, imagina, eu tinha acabado de me mudar para cá, tinha meses, então eu falava, meu Deus, isso aqui, o que vai acontecer se o senhor recolher ele, né? Primeiro que eu tenho que refazer a minha vida, né? Nós só estamos aqui porque ele é pastor, né? Embora a gente é um lugar que a gente ame, tem família da fé que é como mais chegados do que irmãos, né? E só que eu não me prendia nisso, eu não fiquei sofrendo nisso. E as pessoas me ajudavam a pensar, a ter esse olhar de esperança. E nisso ele foi piorando, né? Enquanto a gente estava lá em Curitiba, todo dia a gente recebia um boletim. Um caminho, eu falo que esse percurso, como a gente constrói esse caminho do milagre, faz muita diferença. Porque quando você está no meio da luta, ou você pode se enclausurar, muitos fizeram isso, né? Que passaram as suas lutas, você não conseguia chegar perto da pessoa. Mas eu falo por experiência, que nem eu estou falando, escolha pessoas que vão te aninhar na esperança. Porque tem pessoas que, por mais boa vontade que tenha, elas te puxam para baixo, elas não percebem, né, o quão frágil você está, o quão você está lutando para ter esperança. Eu falo que a gente viveu mesmo a sombra da morte ali, sabe? Aquele vale que a Bíblia fala, porque eu me via velando ele, eu teve uma experiência que o Senhor começava a conversar comigo assim, falava, como que vai ser se eu levar ele? E aí eu começava a chorar e tentando se imaginar, né? Porque a gente sempre conversa, né? A morte para nós né? É lucro, né? Então ele falava assim, amor, quando eu morrer, né? Antes, né? Quando eu morrer, você toca o único, tem que ter o único. Quando morrer, amor, você vai cantar tal música, que é do João Alexandre, tinha 3 músicas. Então eu sabia exatamente o que ele gostaria de ter naquele momento, eu sabia que ele ia estar no lugar que ele sempre sonhou profissionalmente, com a alegria de estar numa igreja que ele ama muito. E eu ficava, Deus, vai ser lindo, né? Ao mesmo tempo não fazia sentido, Ana, mas fazia, sabe? O momento, eu falei, meu Deus, mas o Senhor fez tudo isso, trouxe a gente de volta, trouxe a esperança para a igreja e para levar ele, eu falei, mas tá muito esquisito, mas ao mesmo tempo eu falava, não faz sentido, mas ao mesmo tempo eu falava, parece que faz, sabe? Assim, eu ficava aquelas fantasias que você tenta construir também. E aí chegou no momento que aí Deus, nessa conversa com Deus, né? Por isso que eu estou falando dessa intimidade, que às vezes no meio da dor a gente está atento ao que Deus está tentando me ensinar. Deus falava assim, e se eu curar ele? Como é que vai ser? Se eu curar? E aí eu já limpava o rosto, né? Aí eu falava assim, se o senhor curar, vai ser lindo, Deus, porque a igreja está precisando disso. Vê o tanto que a igreja está orando, a nossa família, e vai ser um testemunho lindo, e vai ser uma alegria quando ele chegar, vai ter balão, a igreja vai estar, vai ser um testemunho. E eu falei, o senhor sabe o quanto que a gente tem sonhos, né? E nesse dia dessa conversa, foi um dia que eu consegui entrar no quarto e peguei uma blusa dele de agasalho, abracei, assim, estava com o cheiro dele ainda, e eu fiquei conversando com Deus, orando e conversando e tendo esses 2 panoramas, né? Porque em nenhum cenário eu me via sozinha ou fora do centro da vontade de Deus, entende? Se o Senhor tivesse escolhido levar ele, eu saberia que era o centro da vontade de Deus. Porque não é a circunstância ou a forma que desenrola, né? Que tem que medir o quanto Deus nos ama, tem a ver com o propósito. Eu tinha consciência, os meus filhos também tinham. E nesse processo, só que é um processo muito doloroso, né? Eu falo, né? E vem todas as lembranças, vem tudo, e é um processo de muitas incertezas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que o Senhor estava cuidando de nós. Nesse dia, até no final disso, nesses 2 cenários, Deus falou comigo assim, então, o segundo cenário era o de cura, né? E ele estava nos piores dias, eu ainda estava aqui, ele estava em Curitiba, que eu fiquei 3 dias aqui, depois que ele foi transferido para Curitiba, para sair o exame, para eu me organizar, a gente decidir se a gente ia para Curitiba ou não. E aí Deus falou assim, então vai ser assim, é assim que vai ser. Ele falou, é assim que vai ser. Tipo assim, eu vou curar ele.
Aí eu falei, meu Deus vai curar. Aquilo, gente, por isso que assim, quando Deus fala, aquilo me encheu de tanta certeza e coragem, e aí ia juntando, né, aquela cena dele, dos 3 momentos, eu falei assim, a gente vai precisar passar por 3 momentos, e eu sei que o Senhor vai conduzir. E nesse inteirinho, eu precisava uma forma, como a gente é muito conhecido, graças a Deus, a gente é uma família que a gente é muito envolvida, então a gente é muito amado, a gente foi cercado de muito amor. E as pessoas vinham, então, assim, sugavam também o meu tempo, né? Toda vez que eu ia falar. E aí eu tomei, até foi o bispo João Carlos, o pastor daqui, o nosso pastor Zé Antônio, falou, Vivi, vamos achar uma forma das pessoas serem. Todo mundo quer saber, né? Para a gente acalmar o coração das pessoas, né? E, enquanto isso, os movimentos de oração acontecendo. Gente, relógio de oração ininterrupto, é, foi um mover, assim, que foi algo muito lindo. Foi muito lindo que Deus fez. Não é só o milagre, por isso que eu falei, é o percurso do milagre, o que Deus fez no meio do caminho, né? Várias pessoas falavam assim, não tinha a ver com vocês, tinha a ver com nós. Então, assim, aí a gente brinca aqui em casa, ô Senhor, mas tinha que ser desse jeito, né? E tinha a ver com pessoas se voltarem para o Senhor, terem uma causa para lutar, sabe? Assim, tipo assim, não, morreu fulano, morreu Beltrano, não, mas o pastor não vai morrer. Não, e assim, aquela carga espiritual de pastores morrendo um atrás do outro. Tinha uma palavra que uma pessoa deu que ia ter um quarto pastor que ia morrer na cidade. E todo mundo falou: não, Senhor, não pode ser o nosso, não vai ser assim. E aí, aquelas coisas assim místicas também que toma, né, conta da cidade pequena, né, várias coisas. E nesse tempo eu comecei a escrever, e primeiro escrevi um texto, eu gosto muito de escrever, e às vezes assim coisas que saem assim do coração, por isso eu brinquei com a Ana, falei, Ana, eu tenho minha coisa de rascunho, às vezes eu sopro uma frase, alguma coisa vai virar, isso aqui é tão boa essa frase, aí ou vira um texto, uma reflexão, ou vira uma parte que me inspira uma palavra. E aí eu comecei a colocar os boletins que chegavam até mim, que eram muito doloridos, vindos da médica, eu comecei a usar aquilo e comecei a abrir, não era poucas pessoas, né? Uma das coisas que o pessoal falou, Vivi, você conseguiu colocar todo mundo junto. Eu falei, eu sentia, não era uma coisa intencional no sentido de preciso fazer isso, mas acabou sendo, porque aquele movimento das pessoas orarem, elas se colocaram junto da minha luta, e eu queria colocar elas todo dia. Então, todo boletim que eu recebia, eu escrevia um texto e colocava no Instagram, nos grupos, e o pessoal compartilhava. Gente, isso tomou uma dimensão, por isso que, assim, a gente não pode ter medo às vezes, de compartilhar as nossas dores, sabe, assim, porque Deus, a gente não faz ideia do quanto Deus usa isso, porque seria muito mais fácil para mim ficar quietinho no meu canto. Eu estava em Curitiba, eu estava bem preservada lá com a família que eu estava, uma família que tem condições, eu não me preocupava em nenhum momento, nem com financeiro, sabe? E toda hora testando, a gente testava várias vezes, porque ele trabalha num cargo, um cargo público importante dentro do governo, e ele cercava a gente desses cuidados, assim, e tinha acessos também para a gente saber notícias, né? Ficar, olha, tá assim, tá assado. Então, eu transformava isso, escrevia e mandava. E aquilo, à medida que Deus ia trabalhando comigo naquele caminhar, porque, gente, é muito triste. Eu não sei quantos de vocês passaram e assim por isso. É muito tenso você esperar uma ligação e a médica, você ficar 24 horas esperando para saber a notícia de alguém tão próximo. E você não tem acesso nenhum, só esse telefonema. Então a doutora Paula foi o meu elo ali com o Beto. Então ela ligava e ela falava. Então, assim, a primeira vez que a gente ela mostrou ele, assim, entubado, lá em Curitiba, gente, ele estava com aquela imagem, assim, todo inchado, aquela imagem que a gente vê no caixão da pessoa quando morre, sabe, assim? Você usar a tua fé com uma visão daquela, gente, que nem eu brinco, é para os fortes, porque você olha aquilo, aquela imagem, ela não te diz muita coisa. Você olha, você fala, poxa vida, aquela cena de entubado, todos aqueles fios,
E ele estava bigodudo, até o apelido dele, a gente brincou que era o bigodão, porque ele não, ele nunca, quando ele está comigo, ele poucos dias ele fica de barba, mas aí foi ficando, né, eles não cuidam, e aí acho que por causa do negócio do tubo, machucou tudo aqui nele, teve um corte aqui, então eles deixavam o bigode, e ele com aquela cena, minha cunhada conseguiu ver ele logo nos primeiros dias, por um milagre, assim, e ela não reconheceu ele, de tão inchado que ele estava. Ela parou na frente dele e falou, não, esse aqui não é o meu irmão. Ele foi procurar outro. Aí a enfermeira falou, é sim, é o seu Alberto. E é o nome dele aí. E ela não reconheceu, de tão inchado, de tão assim, naquele estado, por causa do prona, né? Ele ficou em prona, depois volta, né? Tudo aquilo que a gente sabe, que fala, aquelas posições. E aí foi vindo, né? Ele precisou, ficou, só para vocês entenderem, ele ficou 42 dias hospitalizado em Curitiba. Desses 42 dias, 39 dias ele ficou na UTI. Desses dias, ele precisou, cada dia era uma notícia muito difícil. Então, assim, o dia que você recebe que os rins pararam. Então, eu lembro que o dia ele assim, o Beto sempre foi muito toda vez que a gente viaja, ele para 3, 4 vezes, sempre faz muito xixi. E eu falo, meu Deus, mas o rim paralisar. E todo mundo assim, né? A falta de esperança de alguns, falava, agora não tem jeito, agora. E eu aprendi nesse caminho a ter olhos bons. Então, assim, quando eu falava assim, ele vai precisar fazer óleo, ele vai precisar fazer hemodiálise. Então, é uma das coisas que eu coloquei aqui, o que eu aprendi, tenha olhos bons, porque independente do que acontecia, eu falava, Senhor, me ajuda a ter olhos bons para isso. Porque se ele está fazendo hemodiálise, que bom que ele está fazendo hemodiálise, sinal que tem hemodiálise, sinal que tem uma esperança, sinal que ele vai conseguir. E entrava dia, saía dia, ele estava indo na hemodiálise, e ele teve uma infecção, e ele teve pneumonia, e eu ficava sempre buscando esses olhos bons. Chegou um belo de um dia, ele foi estubado, e cada momento desse representava alguém que a gente tinha tido essa experiência aqui. Então, assim, teve gente que morreu depois de acordar e tomar banho, teve uma embolia pulmonar. Então, assim, cada momento era ainda assustador, porque a gente tinha tido uma experiência ruim antes. E gente que perdeu na hora de estubou, assustou, né, na hora da estubação e teve um problema. Então, cada momento a gente vivia lutando contra aquilo, né, esperando e buscando pelo milagre. E toda vez que eu escrevia, o pessoal falava, você que traz conforto para a gente, eu não estou entendendo como é que você consegue fazer isso. E a forma que Deus usou tudo aquilo para chegar até outras pessoas, porque às vezes eu colocava algo que estava no meu coração, lembrava de um versículo, e eu pegava esse caderno aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, não dá para ver muita coisa, tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu colocava um versículo, escolhi, tipo, esse aqui, na minha devocional. Esse aqui é o Salmo 103, 20 e 22. E era algo que Deus... Ó, no dia 23/7, isso aqui. Então, eu colocava e ficava esperando. Aí, eu gosto de desenhar, eu ficava assim, tipo... Ficava do meu lado. Enquanto a médica não ligava, e aí ela falava, e eu colocava as partes importantes do que ela falava, para eu poder ou fazer o texto, ou compartilhar com a minha família. E o quanto que foi rico isso, você buscar esse conselho de Deus para você aguentar o tranco, sabe? Para você estar preparado. Então, os versículos que vinham, eu não ficava escolhendo, de repente, aquilo saltava da palavra, assim. E às vezes não vinha notícia boa. Né? Nesse meio do caminho, o Beto ele já tinha sido estubado, e a gente, assim, né, com a esperança renovada, fortalecida. E falava, agora só, né? Bem, chegou um dia, Deus começou a falar comigo, esse mesmo jeitinho de Deus falar, sabe? Aquele sopro, aquela voz suave, começou a falar, ó, ele vai piorar, mas não tenha medo, vai ficar tudo bem. Aí, de novo, acordava, ele vai piorar, mas não fica com medo, vai ficar tudo bem. Por 3 vezes, 3 dias seguidos. E eu ficava, sabe aquela coisa, ai, Deus não quer, não, ele já foi estubado, a fisioterapeuta já está começando a atender ele, vai passar. De repente, eu estou gravando um vídeo, a fisioterapeuta, ele estava voltando à consciência, né? Porque fica muito tempo, então eles demoram para voltar, né? Por causa dos remédios, tudo. Mas ele estava acordado assim, né? Ainda inconsciente,
saindo daquela inconsciência, mas abrindo o olho. Então, era um processo que ia ter que passar. Um belo dia, eu estou gravando vídeo para eles mostrarem para ele lá no hospital. A médica me liga e fala, Viviane, ele precisou ser entubado novamente. Essa madrugada ele teve uma intercorrência e a gente achou por bem entubar ele novamente. Gente, pensa o que é isso. Você vencer uma intubação já é assustador. Agora, você passar por uma segunda intubação desmorona qualquer ser humano com qualquer fé, né? E ali eu tive uma experiência mais linda com os meus filhos, porque quando eu falei, ao mesmo tempo que eu falava para eles o que estava acontecendo, porque eu atendia o telefone, desligava e falava, né? E a família que a gente estava toda ali, aí começava o nosso dia. Aí a gente ia conseguir fazer uma outra coisa. E naquele dia, quando eu contei, a Maria Clara começou a chorar, o Vitor também assim, assustado, chorando. E aí eu lembrei, na mesma hora que eu verbalizei que assim, aquela falta de esperança tentou tomar o coração nosso, eu falei, mas Deus já estava avisando. Deus já estava me avisando que ele ia piorar. E Deus falou assim, ele vai piorar, ele vai ter uma piora, mas não se assuste, vai ficar tudo bem. A Maria Clara, na hora, foi tão lindo, porque ela pegou assim, ela limpou o olho, assim, ela falou, mãe, então tudo bem, se Deus falou isso, então nós vamos acreditar, é isso que vai acontecer. Por causa das experiências que a gente estava vivendo com o Senhor já. E foi tão lindo, porque naquele dia a gente tinha programado, porque a fisioterapeuta tinha pedido um chinelo para a hora que ele conseguisse firmar, para levar no banheiro, a necessaire dele com escova de dente. O plano era esse, comprar a necessaire para ele voltar, para ele fazer as atividades de reabilitação. E a gente manteve o plano, ele estava entubado novamente. Então, aí ele precisou fazer a tráqueo, e sempre eu lembrando dos olhos bons. Não, que bom que vai precisar fazer a tráqueo. Que bom, tem isso para fazer? Que bom, glória a Deus. E isso a gente foi dando essa força, né? Ter essas pessoas, olhar a alegria das pessoas que Deus traz para perto, às vezes para te tirar um pouco daquele. Eu falo que vocês também foram essas pessoas que me deram esperança num dia, porque eu não queria assistir nada. Aí a Shirley, num belo dia, me convidou, até estava vendo a anotação aqui. Ai, foi tão lindo que eu até queria ter anotado mais, mas minha cabeça não estava dando. Falou sobre as mulheres. Está aqui no meio Joana, está no meio dos boletins, está a anotação das mulheres. Eu vou achar aqui depois. E aqui, ó, achei. Dia 10/8, ó, a Esther Carrenho que falou. É isso, né? Lúcia Cerqueira, fui anotando aqui o nome da Ana. E aí foi um oásis, assim, porque te tirava um pouco daquela pressão daquele momento que estava vivendo. Então, a gente, às vezes, no meio da luta, a gente quer, né, ficar na caverna, e às vezes não é um bom lugar, né? Não é um bom lugar. Então, você precisa, assim, de um lugar de proteção, isso sim. Mas, às vezes, se isolar não te faz bem. Então, esse foi o meu recurso, né? A gente sempre cercar daquela família, a alegria daquela família, trazia um pouco da alegria da minha família. Então, eu falava assim, eu quero a minha alegria da minha família de volta, que nem eles estão aqui, sabe? Assim, e foi bom não estar em casa, porque aqui tudo lembrava ele. Eu chorava, entrava nos lugares e chorava, ficava olhando a moto dele, né? Ficava olhando, falava, meu Deus. Quando eu saí daqui de casa, uma coisa também que foi muito importante para mim, eu deixei a casa preparada para ele voltar. Eu coloquei a toalha dele no banheiro, coloquei o chinelo dele na guarda, embaixo da cama, o relógio dele. E eu falei assim, Senhor, eu estou preparando a casa para ele voltar, porque eu sei que ele vai voltar. Eu não aceito isso, eu estou indo buscar o meu marido. Eu vou ficar lá os quantos dias for preciso para buscar meu marido. E o pessoal da igreja vinha cuidar da casa e eles deixavam exatamente, porque sabiam da força que aquilo, a importância que aquilo tinha para mim, né? Às vezes eles queriam trocar, tá empoeirado, falou, não, essa toalha tem que ficar aqui, que a Viviane deixou, porque é para o pastor usar quando ele voltar. Então, assim, tudo isso fortalecia a fé também, né, de todo mundo. E depois, assim, quando tudo isso aconteceu, Deus foi restaurando a saúde dele. Gente, foi um milagre tão grande, porque ele saiu dessa segunda intubação da tráqueo, em menos de 3 dias, ele fez uma chamada de vídeo comigo, falando com o buraco, de repente, que ele falou, chegou um belo de um dia,
eles desmontaram ele, e ele conta, né, aí é o testemunho dele, né, que aí todo mundo fala, o que que acontece quando você fica entubado? Ele teve muita luta, porque tem os delírios, né, e ele misturou algumas histórias de coisas que a gente estava cuidando daqui, então, assim, ele teve uma guerra muito intensa emocional dentro dele, assim, enquanto ele estava internado esses dias e desacordado, e ele ficou o tempo todo ali se debatendo. Ele conta assim que teve um dia que ele estava chegou assim um homem bem fortão assim com um atabaque na beira da cama e ele falava assim: nós viemos aqui tocar um atabaque, era aquelas coisas tipo um cerimonial africano, alguma coisa assim, né, que não tem nada a ver com o que nós cremos. E ele falou: e você precisa levantar. E aí ele falava não, aqui você não vai tocar essa ciranda, não. Que você não vai, porque eu sirvo a Jesus. Se Jesus for me curar, é ele que vai me curar. Se ele for me levar, ele vai me curar. E ele conta isso, gente, é tão forte, sabe? Porque você não imagina como que a pessoa está ali. E muita coisa louca também, que demorou dias para ele se situar, saber quem ele era. Ele lembrava da gente, mas muita coisa ele não lembrava. E aí Deus foi recuperando ele, foi passando os dias, Deus foi trazendo vitória, foi trazendo ele, a recuperação dele assim impressionou os médicos. Ele chegou lá em Curitiba com mais de 80% do pulmão comprometido, e ele já chegou, já foi entubado. E ele, quando ele recebeu a alta dele saiu, para a glória do Senhor, assim, a alta dele era prevista para 15 dias depois, e ele teve dia 22 de agosto, a alta da UTI, foi para a enfermaria. Depois desse dia, eles deram 15 dias para ele ainda ficar no hospital. E ele depois, no dia 25 de agosto, ele recebeu alta do hospital. E para a glória de Deus, ele está em casa, sem sequelas. Ele, é claro que perdeu muito peso, perdeu 20 quilos, né? Ele precisou passar pelos especialistas, mas nós chegamos no pneumologista, o pneumologista falou assim: você ganhou um pulmão novo em um mês, não estou acreditando nisso. Então, assim, sabe, curas que os próprios médicos iam atestando, os médicos da igreja para pastor, toda a classe médica de Santo Antônio da Platina está impressionado com o que, porque ele saiu do hospital na cadeira de roda, de repente ele levantou e foi andando. Aquilo ninguém acreditou, porque a gente vê as pessoas, né, saindo com um balão de oxigênio, e pelo estado que ele ficou, muitos dias internado, em coma, 2 intubação, a tráqueo, a voz dele perfeita, e todo mundo orava nesse sentido, todo mundo orava, eu quero, Senhor, restitui o pastor Beto por completo. Gente, o homem tô precisando fazer ele parar, né? Tem o quê? Agora nós estamos entrando em dezembro, eu falo, amor, desacelera. Ele passou dias, ele já estava caminhando, ele já estava assim, eu falo que a gente experimentou desses milagres. Aí, olha que lindo, a pastora Silvia, que é uma das pastoras aqui da cidade, aí ela me deu de presente, gente, pegou todos os relatos que eu fiz, todos os dias, e ela imprimiu e ela encadernou para me dar. Ela falou: isso aqui não pode ficar perdido na internet. E virou um livro, né? Assim, né? Então, assim, todo dia, tem diariamente tudo, né? Porque ele ficou sem urinar, e depois, quando ele voltou, a festa que nós fizemos, né? Quando o rim dele começou a funcionar, e cada dia experimentando de um milagre. Então, assim, se eu tenho conselhos, ou até eu coloquei aqui, ó, a gente percebeu os pequenos milagres que acontecem no meio do caminho, porque foram tantos pequenos milagres que às vezes a gente está esperando um milagre, eu esperava o milagre da cura, mas foram tantos pequenos milagres, e a gente vivencia isso em qualquer luta que essa foi a minha maior luta da minha vida, mas a gente sempre está experimentando milagres, né? Eu lembro do milagre quando um dia que eu estava aqui, o meu lixo estava todo bagunçado na rua, porque o cachorro tinha, e eu não queria soltar do celular, sabe? E aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu não quero sair lá fora para recolher aquele lixo, porque se o celular tocar e estiver no bolso, a médica vai ligar, aquela coisa assim que você não quer. De repente, ao que eu olho, tem uma pessoa agachada, que eu não sei nem quem que é, pegando o meu lixo, arrumando toda a frente da minha casa, que a gente sabe, né, quando o cachorro faz aquela bagunça. Só tem aqui no Brasil, só tem, né, algumas cidades menores, só tem aquela lixeira assim. Então, eu falo pequenos milagres, pessoas que
mandavam assim mimos para a gente, sabe? No momento assim que a gente estava ali, chegava de repente uma cesta de café da manhã, é, sabe essas pequenas surpresas assim que a gente não espera para dizer assim, ó, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui orando, intercedendo. E graças a Deus, gente, passado aí 3 meses, e ele está bem, a nossa família está bem depois de tudo isso, porque o meu maior medo, as pessoas falam, Vivi, você não tinha medo? Eu falava assim, eu tive medo. Eu falei, eu tive medo, só que meu medo não era também de perder, claro, mas eu tinha medo que depois disso, aí depois de experimentar o milagre, eu tinha medo de repente, a gente ficar covarde, sabe, assim, ficar assustada, amedrontada, não conseguir servir a Deus. E eu falava para o Senhor, Senhor, a minha família te serve com tanta alegria. Não deixa a gente ficar acovardado, com medo, sabe? Porque quando ele chegou, minha vontade era passar plástico bolha nele, assim, sabe? E eu sabia que eu não ia poder, até porque ele é extremamente ativo, ele era só ele recuperar a força dele de novo, ele ia estar à frente da igreja, ele ia... As pessoas falavam assim, o pastor só volta lá por fevereiro, imagina, a hora que ele conseguiu recuperar. Então, e nem isso, gente, estamos a pleno vapor, estamos com cuidados, né, com ele, com a saúde dele ainda, ele está tendo acompanhamento. A Shirley esteve aqui com a gente, né, e o Luciano, que foi uma bênção, e ele tá todo vapor, graças a Deus, e cada dia a gente tem colhido um testemunho, sabe, de tudo que Deus fez. Então, queria poder... Milagres acontecem sim, gente, e a gente precisa colocar pessoas nesse caminho de milagres, assim, para ajudar a gente a acompanhar. Eu não sei se tem como, Ana, passar o vídeo, é bem curtinho, eu não Deixa consegui. eu compartilhar aqui a Só tela para para vocês verem você. a história, né? E aí, a Uhum. narração, eu fiz o texto, eu aproveitei frases dos textos que eu escrevi e fiz um outro texto. Então, assim, cada partezinha tem a ver com esse resumo do que foi todos esses dias. Assim, às vezes frases que eu colocava no meio dos boletins. Já está liberada aí para você. Ah, Compartilhar a tá. tela. É. Isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar som, né? Acho que deu. Vamos ver se vai sair. Tá ouvindo o som ou não? Não, o som não. Então, peraí. Em Deixa eu todo fazer. tempo declaramos juntos cura Foi? completa, e o Senhor lhe restaurou a força, e o bom ânimo do Senhor o alcançou. Peraí. Peraí que eu mutei, sem querer. Nós vimos olhares e gestos de quem Vou luta para voltar, tá? voltar. É porque ele é Tá. curtinho. Encontramos Em todo tempo declaramos juntos cura completa, e o Senhor lhe restaurou a força, e o bom ânimo do Senhor o alcançou. Um dia de cada vez orando, crendo e confiando nos milagres que viriam. Foram dias lutando com a força que vinha de Deus. Seus primeiros passos foram dados e nós vimos olhares e gestos de quem luta para voltar. Encontramos apoio e ombros amigos em todo o tempo. Fizemos novos amigos e transformamos velhos amigos em irmãos. Experimentamos saudade, andamos de mãos dadas no vale da sombra da morte, mas descansamos na sombra do onipotente Deus. Aprendemos juntos enquanto esperávamos e clamávamos pelo milagre. Sentenças de morte nos cercavam, palavras que testavam a todo instante a nossa fé. Paciente gravíssimo, pouco colaborativo, inconsciente, insuficiência grave. Mas do alto nos veio palavras de bênçãos que nos inspiravam e nos fortaleciam. Seja na voz suave ou animada da família, amigos e irmãos, ou escritas num papel que nos levaram à esperança. Sejam sussurros ainda amedrontados em forma de oração, ou em palavras de ânimo e força de profissionais da saúde, desconhecidos, mas usados por Deus. Com licença, seu Alberto, porque nós cuidamos de você. E assim seguimos em frente, segurando escudos de fé. Entramos madrugadas, clamamos em alta voz, lembramos a Deus os motivos e confiamos. Enquanto orávamos, o Senhor nos deixou mais fortes, sensíveis, compassivos e mais corajosos.
Em meio à luta, Deus também nos convidou a dar alguns passos para trás. Mas dentro de nós havia uma certeza do propósito. Não tenho medo, tudo vai ficar bem. Milagres, eles são diários. Todos nós vivemos dias de medo, dor e alegria. Vencemos batalhas diárias. Mas a nossa alegria está em Deus. Não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Olhos de fé, coração de quem crê. Isso é o que temos. Seguimos crendo, um passo de cada vez. E mesmo em meio às nossas alegrias, não deixamos de lembrar das pessoas que o Senhor recolheu para si, pois cada um sabe a saudade e a dor que vive. A nossa gratidão a Deus também pela vida e milagres em vida de cada um deles, porque todos nós vivemos milagres. Cada um de nós viu Deus esquadrinhar nossos corações e nossas fragilidades. Todos nós aprendemos nesse tempo. Vimos nossa fé e esperança à prova. Recebemos nova vida, fomos cuidados Pessoal e consolados esperando em lá. nossas aflições. E quanto a nós, um caminho de milagres Deus nos fez, e nós passamos por ele. Se há propósito, que se cumpra em nós e através de nós. Nossa gratidão por cada um que lutou a nosso favor. A Deus, nosso louvor e honra. Amém. Esse foi o primeiro culto que nós fizemos em casa. E aí, tá aí o nosso milagre, gente. Nós colocamos várias fotos, assim, de momentos, as pessoas orando, né, que tinham sentido com tudo que aconteceu. E estamos aí. Louvado seja Deus. Obrigado por vocês ouvirem e terem esse tempo aí. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É muito bom falar, né? A gente não quer que nunca isso caia no esquecimento, né? De saber quem Deus é e que no meio, não importa a tempestade que você passar, essa música até a gente amava ouvir porque ela fala dessa segurança, né? Então que o Senhor, vocês vivam experiências lindas, meio a tempestades, qualquer tipo, né, que vocês possam viver. Deus é Deus fiel para assegurar, não importa o desfecho disso. Meu desfecho foi de alegria, né? Mas mesmo assim não seria diferente. Foi a palavra que meu marido trouxe nesse dia de culto. Ele falou: se o Senhor escolhesse me recolher, não seria diferente. Ele ia continuar cuidando de vocês, né? Então, que seja assim sempre. Amém? Amém. Viviane, muito obrigada. Agora você nos emocionou também, né? Com tudo isso e com o vídeo. Quando, quando eu pensei em te chamar, foi justamente para que reacendesse no nosso coração essa certeza de que Deus ainda é Deus que cura. É verdade. Uhum. E que, embora muitos não tenham sido curados, né, aqui, interessante que eu coloquei na minha lista de oração, Uhum. alguns que eram recolhidos por Deus, eu colocava assim, curado no céu. É isso aí. É assim que a gente tem que ver a Uhum. morte do crente, a morte daqueles que confiam e que entregam a vida ao Senhor. Uhum. Então, assim, a gente precisa falar. Quando você diz assim, que a gente precisa falar das nossas dores, Uhum. compartilhar as nossas dores, e Deus é que faz a gente viver esses vales, Uhum. passar por esses vales. Aí vem a presciência de Deus, vem a onisciência de Deus, e Sim, teologicamente, por isso é que eu coloquei aquela canção no início: ninguém explica Deus. exatamente. Não há Uhum. como a nossa mente alcançar, por mais que a ciência tente se antecipar e tentar se colocar nesse lugar de Deus na sociedade, ninguém toma este lugar que é só dele.
Este lugar Exatamente. era de Deus e ninguém pode tomar, e ninguém pode é, é, retirar a glória dele. A glória é só do Senhor. Então, ele usar Isso. pessoas. Eu nem sabia, Viviane, eu não lembrava se você tinha conseguido entrar aqui. Quando você falou, eu falei, gente, então desde aquele tempo a gente já estava. Porque eu lembro da Shirley pedir aqui muitas vezes por você, é, pedir oração e a gente orar e tudo mais, mas eu já não me lembrava mais se você tinha conseguido entrar em algum momento. Eu falei assim, mas eu acho que eu vi a Viviane em algum momento aqui com a gente. Mas é tão bom a gente ouvir que você, que de alguma forma, assim, aquele pedacinho ali do seu caminho de milagres, Aham. a gente participou, sabe assim, sei lá, 0,01%, Mas e a foram gente poucos. estava junto. Não, e foram poucos momentos que eu quis estar, assim, Sim, porque eu ficava, assim, resguardada, né, em alguns aspectos e ficava focada. E aí, aquele dia, eu senti vontade de estar junto. Foi muito bom mesmo. e graças a Deus por cada pessoa que passou e que deixou essa marca de esperança. Então, isso também para nós, assim, essa divulgação não a gente não vai colocar uma placa lá na nossa igreja ou aqui no Entre Amigas dizendo, olha, aqui se faz milagres, né? Aqui, sei lá, aqui a cura acontece. Não é nada disso, mas que a gente tem, sabe, tem momentos em que Deus falava, né, para as pessoas, ele curava as pessoas e dizia: não fala para ninguém, porque ainda não chegou o meu tempo. E em outros momentos ele diz: agora é a hora de falar. Agora você vai lá e se apresenta ao sacerdote e fala para ele o que aconteceu. Para João Batista, ele falou: vai lá, para os discípulos de João, vai lá e fala para ele o que está acontecendo, o que vocês viram. Então, assim, esse discernimento que você falou, que veio da intimidade com Deus, tudo isso, nossa, gente, é tanta coisa para assimilar, né? Do seu testemunho, Viviane. Que Deus continue te usando e continue falando ao nosso coração e ao coração de muitas, né? De muitas mulheres e de muitas pessoas a respeito desse caminho seu de milagres. Eu queria destacar que hoje a Catarina conseguiu entrar também. Catarina, que está na Espanha. Ela me mandou um testemunho lindo também, né? Agora, que está acontecendo aí com ela, com a família deles, testemunhando da graça do Senhor para os vizinhos. Gente, Catarina, eu fiquei tão assim, emocionada também de ver tudo que Deus está fazendo através de vocês, num lugar tão fechado para o Evangelho. Então, assim, são tantos milagres, gente, que é mais um milagre e que Deus está fazendo. E tem aqueles, Viviane, com certeza você viveu isso, aqueles que a gente nem via como milagres. E depois, quando a gente. Eu imagino, eu queria muito ler esse livro seu aí, Relatos de um Milagre, porque isso vai virar livro, né? Vai? Todo mundo fica falando, tem que virar livro, tem que agora me dedicar a isso. Lógico, lógico que vai, tem que virar. Sou doida para ouvir, para ver alguns dos textos que você. Eu acho que a Shirley chegou a me mandar umzinho, uma amostra. Acho que Foi, Shirley? eu mandei sim, porque acho que foi quando eu falei para você que a Vivi é um poema, né? Sim. Eu sempre digo que a Vivi é um poema, assim. Ela é a minha parte intelectual, sabe? Fico tão emocionada. Ela fala Às que vezes eu quero escrever, eu falo, amiga, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. ela Né? brinca, ela fala, tem coisa que que eu tenho que ler 2 vezes, que eu não entendo. Que aí às vezes eu coloco uns enigmas assim, né? Eu falo, ó, É, entender o que eu quis dizer, né? As outras coisas, né? Mas os textos foi um capítulo à parte mesmo, foi lindo, assim, porque eu não fiz intencionalmente, sabe, gente? Coração, não pensei assim, você não tem cabeça para isso.
Você não tem cabeça para, tipo, e até depois que as pessoas falaram, eu falei, até isso foi interessante. Falou, Vivi, você não privilegiou poucos. Né? Você colocou todo mundo junto na luta, porque todo mundo se sente um pouco parte do milagre, né? Porque você está orando, você está intercedendo, você quer saber, e para ativar a fé das pessoas também. Muitas pessoas falaram, né? Tipo, olha, está dando certo, né? Ainda mais no contexto que a gente estava vivendo, perdendo tantas pessoas, né? Tipo assim, não estava dando certo, e não é a forma que a gente tem que enxergar, né? Deus é onisciente para levar uns e saber por que deixou outros. E aí isso também ajudava, porque aí na construção do que Deus falava comigo naquele momento, eu colocava uma pergunta, e era o que saltava, assim, eu falei, era o próprio Espírito conduzindo, e eu fui instrumento, assim, porque eu não tinha aquela coisa, vou ensinar isso agora. Não, eu estava querendo meu marido ali, né, o pai dos meus filhos, não estava com aquela Eu acho que visão de... foi o Pode falar, derramar do Lili. coração, né? Foi bem isso, Você se amiga. derramou, né? Abriu o seu coração Sim, para experimentar e colocou em palavras, né? isso aí. E ficou, Verdade. que bom que pôde abençoar vidas, né? Amém, amém. E está abençoando e vai abençoar muito mais. Gente, vamos tirar foto, porque Ana, deixa eu ninguém. só fazer Não, uma... peraí, dona Shirley, peraí. Você vai aparecer na foto e depois a gente vai Ai, abrir os vamos ver. microfones. Aí a gente fala. Aí a gente Eu não pode sei se falar à eu estou vontade. podendo. Você estava tão linda por pouco tempo Não, é que antes. está caindo aqui, né? Aqui está caindo, Ah, peraí. tá. Quantas A vezes eu entrei? Leia, olha, a Leia do Rio de Janeiro, Viviane, pediu desculpas, mas ela teve que sair. Mas ela ficou lamentando, ela falou que vai entrar à noite. Vamos lá, gente? X, já foi. Ô, Pronto, agora Ana, pode falar. Fala, Meire. eu queria ler um texto que essa semana fez parte da minha devocional e tem muito a ver com o que a Viviane viveu e passou. Ah, é aquela parte de Daniel, quando o rei Nabucodonosor... Aqui, ó. Que é Não, o meu, biquíni? estamos escutando? O biquíni. O biquíni. Quando o rei Nabucodonosor perdeu a sanidade, né? E ele virou um bicho, né? Ficou longe porque ele tinha se exaltado e não tinha reconhecido que quem tinha feito tudo aquilo tinha sido Deus. E aí, quando ele voltou a reinar, ele exaltou o Senhor. E é lindo o que ele fala, né? Seu domínio é para sempre. Daniel 4, finalzinho. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? E foi assim uma luva de pelica, né? É assim que fala? Essa é. Que eu tinha acabado de fazer um monte de pergunta para Deus, perguntas. E por que, Senhor? Por que você está fazendo isso? Por que isso? Por que aquilo? E aí, quando eu li esse texto, eu falei, tá bom, já entendi. Não temos que perguntar. A gente tem só que confiar, né? É só confiar mesmo. Parabéns, Viviane, por você ter vivido tudo isso e durante esse percurso, durante esse processo todo, Deus ter agido da forma como ele agiu e você deixou Deus agir, né, na sua vida. Parabéns. Obrigada, minha querida, obrigada. Anotei texto aqui, depois quero ler, achei lindo também, tem tudo a ver mesmo. Tem. Viviane, você estava falando, eu tentei procurar aqui, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Talvez para a noite eu ache a passagem, ou então uma de vocês pode me ajudar. Quando você falou assim, que você queria ter olhos bons e queria estar com pessoas que mantivessem a sua esperança acesa, eu lembrei de um texto que fala que Abraão creu
contra toda esperança. Olha que coisa, né? É um texto lindo também dessa questão de você lutar com você mesma, mesmo assim, a esperança humana, mas o que Deus quer fazer é sobre-humano, está além daquilo que a gente pode imaginar, pedir ou sonhar. Então, é assim, isso que a Meire falou, ninguém explica Deus, ninguém pode explicar os caminhos de E Deus. eu assim, nessa caminhada, que essa forma de Deus ir falando e acalmando, porque assim, quando ele antecipava para mim, ele dava essa segurança de que ia dar certo, né? Mesmo que o cenário fosse o pior possível. Então, assim, essa experiência é muito única para mim, né? Porque assim, eu ainda falei, assim, eu preciso afinar mais essa antena, né, de entendimento, porque às vezes tantas coisas que pode ser que Deus já tenha me falado e passou desapercebido, porque era muito suave. Desde lá, e aí você vai ver nas fotos, a hora que você tiver a oportunidade de dar uma olhada assim, tem a falha na sobrancelha, né? Quando eu vi ele no hospital, eu falei, meu Deus, a falha na sobrancelha, era desse tempo que Deus estava falando. Ou quando Deus falou, vai ser assim, né? A volta, o pessoal, eu não compartilhava isso com ninguém, eu não ficava compartilhando as coisas, eu só compartilhei agora, né? E eu vivia para mim e para minha família. Ó, Deus está falando isso, então vamos acreditar nisso. Então foi muito bom. Foi uma experiência de milagre muito além do que a cura dele só, né? Muito bom ouvir Um, vocês também. um testemunho muito forte, viu, Viviane? Apesar da Si falar algumas coisas, mas a gente não imagina o que a pessoa passa. Que nem você falou, a gente vê na televisão e a gente fala, Deus abençoe, né, que essa pessoa seja curada. Mas a gente não sente isso, a gente fala assim, mas é tão distante, né? Você fala, Deus abençoe, vira as costas e vai viver o seu dia, né? E acaba esquecendo daquilo. Mas quando você está vivendo tudo isso, aí você fala, Deus, eu estou perto disso, eu estou dentro do furacão ali. E agora? E uma coisa bacana, assim, bonita, assim, que eu achei que você falou, é porque a gente espera... Qual que era o milagre que você queria? Você queria o milagre da cura do seu marido, não é? Mas aí você falou assim, que a gente precisa aprender o percurso que Deus usa para o milagre acontecer e ser grato por aqueles pequenos milagres, porque a gente acaba, né, no meio desse furacão, esquecendo os pequenos milagres, porque a gente só foca no milagre maior que a gente quer. Cura o meu marido, tira ele daquele lugar, porque é que nem a sua filha falou, né? Nossa, e agora? É esse o processo. Acontece isso porque a gente está vendo isso, né? Acontece isso, e ele vai embora, né? Então, e a gente foi vendo aqueles pequenos milagres, você sendo grata por aqueles pequenos milagres, um amigo que vem te dá uma palavra de conforto, um amigo que vem e te fortalece, traz uma cesta de café, te recebe, te acolhe na casa, né? Então, a gente precisa, não só nesse momento, mas em todos os momentos, a gente está focado nesse caminho dos pequenos milagres, né? Que você precisa ter esse olhar em Deus. E muitas vezes a gente esquece focando só no milagre maior, né? Foi muito emocionante. Eu coloquei até aqui, Sula, na terça-feira eu ministrei no último dia de novembro, falando sobre gratidão, né? Que todo mundo queria. A gente fez um culto de gratidão especial perto do aniversário dele, que foi começo de outubro, e aí é onde a gente passou esse vídeo, a gente chamou as pessoas, toda a minha família, meu pai veio, meu pai também, gente, curado, os dois, né? Lembra que eu falei que Que estava... bênção. Meu Deus, se o senhor me colocar os dois para eu escolher, Deus não ia fazer isso, né? Mas assim, pensava um monte de coisa. O dia que eu encontrei meu pai, a gente conseguiu ver ele, e meu Deus, foi a coisa mais linda, né, de ver ele. Eu não tinha visto ele, né, depois da cirurgia, ele com o peito todo aberto, e colocar os dois ali, a nossa família poder se olhar, assim, porque tem uma foto ali que eu estou numa chamada de Zoom, são as minhas irmãs, a minha mãe e as minhas primas, que nós somos que nem irmãs, então toda noite a gente fazia um tempo de oração, 10 horas da noite.
E aquilo fortaleceu demais a gente. E a minha irmã às vezes estava no Zoom, lá no hospital, com meu pai, e ela não conseguia nem falar, e muito cansada, porque foi uma luta árdua para ela, tadinha. E a gente, cada um, né, na sua cidade, então uniu a gente como família, né? Então foram tantos processos. Nesse processo do meu pai, eu reaproximei de um irmão, meio-irmão meu, que meu pai tem 2 filhos fora do casamento, Deus até foi, deixa eu contar só isso. Deus até faz até brincadeiras, né? No Facebook chegou um dia assim uma solicitação de amizade, e é uma história que vale a pena também um testemunho, mas bem complexa, a história de traição do meu pai. Então a gente fica sempre com aquele medo de trazer as histórias mal resolvidas, né? E para preservar a minha mãe e tal. E a gente não tinha contato, sabe da existência, mas não tinha contato. E com a doença do meu pai a gente se aproximou. E aí no Facebook estava lá uma solicitação de amizade assim, gente, sem brincadeira nenhuma, porque eu tenho print, tá? Tá assim, Toninho Coveiro e o Natan Oliveira, que é meu irmão. Os 2 pedindo amizade para mim no Facebook. Aí eu fiquei olhando e falei, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Em outro tempo, eu aceitaria a solicitação de amizade do Pedrinho Coveiro, era alguma coisa Coveiro, Toninho Coveiro. Eu falei, mas hoje o Natan, nossa, amigão, quero ser seu amigo. E põe ele dentro da minha casa e veio, e a partir disso, a gente começou a se falar todo dia e está construindo esse caminho para estar próximo. Mas olha, aí eu brinquei, falei, Deus, o senhor está de brincadeira, né? Por causa da situação, né? Falei, Toninho Coveiro, numa época dessa, para perder, né? Tempo de perder meu marido ou meu pai, o que esse Toninho Coveiro quer ser meu amigo? E aí o Natan, tipo assim, Deus falou, e aí, escolhe, quer resolver essa história do seu irmão? Ou não quer? Então, eu tenho até o print disso, porque eu falei, achei muito, muito da hora. Então, assim, tantas outras coisas que aconteceram, né? E aí, não, isso que eu ia falar. E eu coloquei sobre gratidão, algumas das coisas, né? O conselho sobre gratidão no culto, né? Que eu ministrei agora essa semana. Falando, não espere o dia mal chegar para aprender sobre gratidão. Não espere a doença chegar para agradecer por sua saúde. Não espere a falta para ser grato pela presença. Gratidão se exerce hoje. Não espere o ano chegar ao fim para ver se ele merece ser agradecido. Porque a gente está entrando, né? E a gente quer agradecer o ano só lá no final, né? Vou ver se compensa agradecer. Então, esse caminho de milagres e de gratidão, né? O milagre sempre está emendado com a gratidão, mas ele também acontece assim, a gente antecipar a gratidão. Senhor, eu já sou grato. Começo do ano eu não imaginava nada que eu ia estar falando sobre isso, né? Que eu ia ter vivido. Para mim, a maior experiência era o fato de estar voltando para uma cidade, de volta, né? Com todo esse processo da nomeação. E Deus tinha reservado tudo isso. Tudo Você vai isso, escrever, né, lá no grupo? Vai. Pode escrever, a gente deixa. Eu Escrever preciso isso aí, colocar isso nos gratidão. cartões de Natal. É o quê? Aham. Eu tenho que colocar isso nos meus cartões de Natal. Pode pôr, pode escrever lá no grupo. Ô, Viviane, escreve isso Pronto. aí da gratidão que você escreveu aí para nós, que eu não peguei Da tudo, gratidão. não consegui escrever Tá bom. tudo, não. Ó, e eu acho engraçado que tudo, a Meire, ela entra, sabe por quê? Eu ia falar, justo, era isso que eu ia falar. Gente, a Meire, ela serve para ser melhor amiga da Viviane, porque elas são muito parecidas. E tudo que a Viviane fala, a Meire dá um adendo, porque eu sei que ela vai se identificar com a Vivi, né? Porque ela é muito... Eu tô só escutando as duas. Chile. Eu topo, Meire. Olha, eu estaria aí para te ver, para te abraçar. Só não estou porque meu voo mudou por causa dessa porcaria desse corona aí. Ai, meu Deus! Mas eu aceito também, eu aceito ser amiga da Viviane. Vamos ser comadre. Vamos falar aí dos Muito filhos. bom. Quem Olha, sabe gente. vocês vão ser comadres mesmo, hein? Olha, você tem um casal de filhos, a Viviane também, eu não sei bem a idade, eu não sei bem nisso. Sabe? Gente, esse negócio está sendo gravado. Minha filha não pode ver isso, não. E o Vitor é lindo. Corta isso, amor. Ana. Você corta, hein? Corto. Corta. Senão ela me Olha, a pega. Júlia está dando tchau.
Júlia, foi muito bom ter você aqui. Ela já escreveu aí. É. Obrigada, Júlia, porque ela conseguiu. Gente, a passagem que eu falei é Romanos 4:18. Tá aí no bate-papo. Obrigada, Júlia. Valeu. Aqui no bate-papo. Ela colocou. Não. Ah, não, ela colocou sim. Aí, ó. Romanos o quê? Mandei só Ah, para mas ela botou você. só para mim. É verdade. Sorry. Romanos o quê? Capítulo 4:18. 4, verso 18. Ó, gente, a Beijo, Shirley meninas. até caiu. Eu deixo ela entrar de novo ou não? O que que vocês acham? Olha, eu Já acho melhor pensei. desgravar esse negócio, parar de gravar esse negócio aí, que agora é papo como é De que é? comadre. De comadre. Então a Comadre é gente vai. assim? Então tá. Então a gente vai parar a gravação depois que eu falar para vocês o seguinte: semana que vem tem Meire aqui, tá certo? Ei, Falando Oh, também, falando também de umas e- coisas especiais e vai ter muita coisa. Eu já ia falar, Meire, fica quieta, Ana Laura, cala a boca. É o seguinte, vai ter surpresa, tá, gente? Tem surpresas para vocês, umas gratas surpresas, coisas inéditas, é inédito mesmo. Essa daqui, Meire, tá querendo assim, me conta, me conta. Eu falei, não, não vou contar. Eu sou fiel, eu sei manter segredo também. Então a gente vai segurar isso até semana Tá que vem. bom. Só digo para vocês o seguinte: se eu fosse vocês, não perdia. Tá certo? Então semana que Ô, vem de manhã. Ana, Ah, eu quero pedir que você me mande já aquela propaganda, porque eu quero mandar para as minhas amigas. sim, senhora, claro que vou mandar. Vou Mas fazer tem que ser logo. antes, porque se eu mandar na Eu segunda, não sei, vai rolar. é pouco tempo. Eu vou fazer É, essa porque antecipadamente. meio-dia, né, no Brasil. É verdade. E à É, noite, na semana que vem, é só porque eu não posso ter a Meire também de manhã e de noite, porque lá é madrugada, é. né? Mas também à noite está maravilhoso que a Celeste também, nossa amiga, que já tem um tempinho que não entra aqui, a Celeste ela está lançando um livro de poesias, viu, Viviane? Ela é professora lá, foi professora no seminário, ela é professora de português a vida toda e ela lançou um livro de poesias. E a Celeste vai estar trazendo essas poesias para nós e nós estamos à procura de uma pessoa de música, porque a gente vai fazer uma espécie de culto de Natal à noite, viu? No Entre Amigas semana que vem. Então, isso eu posso Ah, e a falar. Clau? De manhã tem Claudiane. Calma, Meire. Ô, Meire, você estraga as minhas surpresas. Você Olha ainda está isso. gravando esse negócio. Sim, Tira! mas é para fazer propaganda. Oh, Jesus! A Claudiane vai cantar, mas é de manhã com a Meire. Ela só pode de manhã. Ela vai ter uma participação de manhã com você, fazendo também, trazendo músicas de Natal. E à noite a gente ainda está à procura de quem possa nos ajudar com a música junto com a Celeste. Gente, deixa eu parar de gravar para a gente poder ter papo de comadre agora, tá bom? Então, ó, a gravação para, mas a gente continua aqui.